lá. Vamos falar como evitar acidentes, tá? Aqui, gente, a gente tem alguns tipos comuns de acidentes, tá? E vamos dar algumas dicas para vocês evitá-los, tá? De maneira geral, antes de sair, você deve sempre olhar o seu veículo, né? Ver se está tudo certinho, os equipamentos funcionando, veja se todos os ocupantes, né, estão utilizando cinto. Inclusive, hoje, eu fui a uma audiência em Jacobina de um cliente que estava na provisória. E aí, ele teve a provisória, ele recebeu uma multa porque a passageira estava sem cinto, ele não tinha visto. E aí, ele acabou tendo a definitiva cassada por essa infração da provisória, veja só. E aí, eu fui fazer a audiência hoje, né? Inclusive, um caso que demorou muito tempo para resolver, lá em Jacobina estava sem juiz. Mas é isso, aí esse cliente estava com essa restrição até hoje. Então, imagina só, né? Então, observe sempre os ocupantes aí antes de sair e, claro, você mesmo, né? Utilizar cinto, estar em um bom estado, né? Mental e físico para conduzir. Planeje sempre seu itinerário com opção alternativa, com folga, sem pressa, certo? Se for sair de carro, verifique o uso correto de segurança, de motocicleta, o capacete com viseira, que eu expliquei certinho como é que funciona lá em legislação, certo? O que é um acidente, eu já expliquei para vocês, né? Todo evento não planejado, não esperado. E aí aqui nós temos dois tipos de acidentes, né? Acidentes evitáveis, é aquele em que o condutor ele poderia ter feito alguma coisa para que ele não acontecesse e não fez. E os inevitáveis, que são aqueles que o condutor ele faz o máximo possível, mas não consegue evitar que o acidente aconteça. Boa parte dos acidentes são evitáveis, tá? A gente pode fazer alguma coisa. Ou seja, os acidentes, eles acontecem por nossa culpa, tá? Então, com as nossas atitudes, nós também podemos mudar a realidade dos acidentes de trânsito, né? Já que no Brasil morre mais gente de acidente do que por arma de fogo, do que em um ano de guerra no Vietnã, né? Do que de câncer. Tá? Então, a gente pode fazer alguma coisa e a gente precisa ter alguns cuidados, ter alguns hábitos e alguns conhecimentos também para evitar, tá? Primeiro, colisão com o veículo da frente. Então, como é que eu evito colisão com o veículo da frente? Como é esse tipo de colisão? O meu veículo está atrás, né, e bate no da frente. A gente já viu até em legislação, né, falamos um pouquinho sobre distância de segmento, né, a distância segura entre o seu veículo que vai à sua frente, que é uma distância variável, que depende das condições de clima, da via, né, das condições mecânicas do seu veículo, né, das condições adversas aí, que é uma distância variável, né? Em algumas circunstâncias você vai precisar de uma distância maior para conseguir realizar uma frenagem. E aí vimos também que muita gente fala que quem bate no fundo está errado. É verdade isso? Né? Na maioria dos casos é porque não guardou distância de segmento, a distância segura entre o seu veículo e o veículo que vai à sua frente, tá? Então, tenha esse cuidado de manter essa distância segura, tá? E qual seria essa distância segura, professora? Eu falei lá também que ia passar para vocês um macete aqui. Como é que eu faço para saber se eu estou em distância segura do veículo que vai à minha frente? Escolha um objeto fixo, né, ao redor da via. Pode ser uma placa, uma árvore, alguma coisa do tipo, né? E aí, quando o veículo está na sua frente, passar por esse objeto, no exemplo aqui a gente tem uma árvorezinha, né? Quando ele passar por aqui, você começa a contar 51, 52. Se antes de terminar a contagem, não é 51, 52, não é assim não. 51, 52, tá? Se antes de terminar de contar o 52, você passar pelo mesmo objeto, segura um pouquinho, que significa que você está numa distância muito próxima aí desse veículo, certo? Agora contou 51, 52 e só então passou, aí você está numa distância legal. Mas lembrando que é variável, né? Se tiver com a pista molhada, você deve aumentar, se tiver à noite, deve aumentar. Se você não tiver condições de segurança de frenagem de pneu do seu veículo, deve aumentar, tá? Então, tenha muito cuidado aí ao seguir o veículo que vai à sua frente. Também, trafegar sempre com velocidade compatível, avaliar todos os fatores adversos, né, as condições adversas. Atenção é fundamental, tentar perceber além, né, do que está acontecendo à frente do seu veículo também. Né? Lembra que a gente falou aqui no comecinho de direção defensiva que sua atenção deve ser dispersiva. Não deve ser dispersiva, desculpa, deve ser difusa, né? Então, você deve estar atento a todos os aspectos ao redor do seu veículo, ao painel, e também além do que está acontecendo na sua frente aí,
né? Passou uma bola, passou um animal na frente do veículo, você percebe que ele vai frear, né? Precisa de estar muito atento para frear antes, né? De colidir, tá? Não se distraia, certo? A gente viu, né, que existem muitas distrações aí, comer, mexer no som, brigar, conversar com alguém, olhar para trás, tá? Mexer no celular. Uma das maiores causas de acidentes hoje em dia é mexer no celular, né? A atenção dispersiva, né? Que eu estava querendo falar antes. A atenção dispersiva. Você acha que está ali, mas de fato não está, né? A gente virou escravo desse objeto, né? Que deveria servir, a gente muitas vezes está parecendo que está servindo a ele, ou faz parte já do nosso corpo. A gente não pode dirigir, não pode fazer qualquer outra coisa, né? Tem que estar sempre ali, atento à mensagem que vai chegar, responder no mesmo instante, ligar enquanto está dirigindo, fazer diversas coisas quando está dirigindo. E o veículo pode ser uma arma mortífera, né? Ó, eu tenho um vídeo interessante aqui que fala sobre o risco que a gente corre. Ele faz uma analogia, né? Uma comparação. O risco que a gente corre quando está utilizando o celular e direção, comparando-se a outras coisas, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Viu? Tipo assim, realmente a gente sente até agonia quando olha para essas cenas e as pessoas mexendo no celular, não é? E o veículo, um acidente no veículo pode causar consequências muito piores do que cortar um dedo, né? Como nessas circunstâncias aqui. Eu tenho um outro vídeo que é bem interessante, ele mostra uma experiência social que foi feita, né? O tempo no cinema, o tempo que a pessoa virou para mexer no celular foi o tempo que aconteceu o acidente. E todo mundo ficou assim, né? Não percebeu o que tinha acontecido. Presta atenção, deixa eu compartilhar aqui com vocês também, para vocês verem que interessante esse experimento que eles fizeram. Eu uso o celular enquanto dirige, equivale ao copo para tomar 4 copos de cerveja. Veja só, né? Num instante que você ficou desatento ali, aconteceu o acidente. Agora eu vou compartilhar outro vídeo, prometo que é o último vídeo sobre celular, mas esse vídeo aqui é um testemunho de algo que aconteceu na vida da pessoa, uma situação real. Toda vez que eu assisto, pessoal, assim, é muito emocionante para mim. E assim, eu acho A senhora chora, pastor? Hã? A senhora chora? Já chorei, hoje eu já acostumei, passo toda a aula e não choro mais, mas eu fico emocionada, assim. Mas eu já chorei com esse vídeo. A professora não é máquina, não. Hã? Oi?
Diz que Yasmin não é uma máquina, não. Ela também tem sentimentos. Demais até. Vamos lá. Tá vendo, ceguinho? So I just confess that I text and drive? If I get a text, I'll look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook. Snapchat? I do Snapchat and drive sometimes. Is that like making Snapchats or watching them? Making them. Texting is like my main form of communication. Boredom, honestly. And B, well, nah, I guess no, it's really just A. I've only never done it at stoplights. I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, where they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you can't just let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like, every time I do it, I think about, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to, want to introduce you to a friend of ours. My name is JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted. He turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Having sort of met JC, because you look at JC and sort of give those same reasons. Usually I use my phone to change a song on. I try to use it as little as possible, but I'm not gonna look at my phone ever again. Honestly, if I have been sitting at a red light, I'll glance down to see if my mom's texting me, but the people's lives that are impacted from something that is so stupid. I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive, and I'm not going to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, it becomes a habit, and that just doesn't happen at all. I know this is hard. I'm sorry. It's hard for me too, but this is real. You have the power to really actually make a difference and do something about it. Thank you. Aí, pessoal, não é comovente essa circunstância aí? É muito emocionante. Nessa situação, essa moça, né? Primeiro, eles pegaram algumas pessoas que tinham esse hábito de utilizar o telefone celular e dirigir, e aí elas começaram falando, né? Como usavam, etc., fazendo, né? Snapchat ou Story, que seja, né? E entrou essa moça e começou a contar a história da vida dela, né? Que ela estava voltando da cerimônia de formatura com os pais, e aí um motorista distraído no celular passou no sinal vermelho e um caminhão teve que desviar e acabou atingindo o veículo deles. Os pais morreram na hora e ela passou meses no hospital lutando pela própria vida, depois mais muitos meses aprendendo a andar novamente, falar novamente, comer,
se vestir sozinha e quando ela fosse casar, não teve seu pai ao seu lado para entrar na cerimônia de casamento. Então, assim, o que foi perguntado a essas pessoas quais são os seus motivos ainda para ficar utilizando o telefone celular, né? Se você colocar os bens, né, que estão em jogo, não é uma coisa muito boba por vida, né? O veículo pode ser uma mortífera. Então, Oi, assim, Yasmin. E essas coisas, elas acontecem, elas fazem parte da nossa realidade, né? sim, Também conheço pessoas que perderam entes queridos, pais, né, avós, tudo por causa de assim, imprudência. é Não muito sei exatamente se pelo celular, mas algumas sim pelo celular, entendeu? é Então, muito assim, responsabilidade, consciência. Então, aí, gente, para a gente não virar estatística, nem ter o peso, né, de carregar uma coisa dessa nas costas, vamos ter essa consciência, vamos ter o cuidado, né? Se precisar falar com alguém, né? Conversa no estacionamento, liga, né? Mas, normalmente, se você parar para pensar, é muita coisa boba. Tá? Além de que, é infração de trânsito, né? E também, hoje a gente já tem a possibilidade tem gente que grava, né, a história dirigindo, possibilidade de autuar, né, se a autoridade de trânsito vê através da rede social, né, você postando ali, dirigindo, né, postou o vídeo ali no celular. Então, tenha muito cuidado com isso. Vamos voltar aqui um pouquinho. Referente ao assunto também, Pro, eu acabei vendo um vídeo recentemente sobre uma experiência que foi feita na Inglaterra, se não estou enganado, com pedestres. Ao atravessar a faixa com o celular, eles simulam o som de um carro freando bruscamente para tipo, provocar o susto. E aí na frente tem um telão falando sobre o risco de atravessar, mesmo na faixa, com o uso do celular, que você perde toda a atenção. É isso mesmo, acontece mesmo. Hoje em dia anda todo mundo parecendo zumbi, né? Eu acho que se a gente fosse evoluir, a gente, na verdade, evoluir Já viram na internet, tem a imagem do homem, né, depois dessa geração, como ele vai evoluir um bolo aqui, né? Uma cacunda aqui, ó. Pessoa corcunda, assim, olhando pro telefone celular, né? O tempo inteiro. Olha para o Ivan é inteligente, viu? Ele é. Vamos lá. Evitando colisão com o veículo de trás, tá? Então, como é que eu faço agora? A gente já viu, né, com o veículo da frente. Como é que eu faço para evitar que o veículo bata no meu fundo, tá? Eu tenho que sinalizar bem minhas intenções, saber bem meu trajeto, não entrar de vez, não entrar, não frear bruscamente, olhar nos retrovisores. Lembra que a atenção tem que ser difusa, né? Ele precisa estar atento a todos os âmbitos, olhar nos retrovisores, ver as intenções, certo? Olhar para os dois lados, tá? Olhar 2 vezes, cuidado aí com o ponto cego, né? O que é o ponto cego, professor? Aquele ponto que, por mais que você ajuste ali os retrovisores, não vai conseguir ver de maneira adequada, principalmente veículos menores, né? Como motocicletas, chega rapidamente, tá? Esteja atento também, né, aos sons do trânsito. Se o outro veículo colar no seu fundo, não tente fugir acelerando, né? Facilite para que ele ultrapasse, certo? Seja sempre previsível, antecipe suas intenções. Como é que eu indico minhas intenções, pessoal? Setas, né? E, importantíssimo aqui também, o uso correto do encosto de cabeça, né? Por que eu devo utilizar o encosto de cabeça? Porque, justamente, se o veículo bater no fundo, né, a colisão do veículo atrás, não faça esse movimento com o pescoço, né? Eu já vi circunstâncias de acidentes de trânsito em que houve uma colisão desse tipo. As outras pessoas do veículo se salvaram, menos a pessoa que estava no banco do meio, porque não tinha justamente encosto de cabeça, certo? Então, aqui já fica uma reflexão, né, para escolher o veículo, né, o veículo, apesar de não ser obrigatório, ir no banco do meio e de trás, no momento que você for comprar, escolher um veículo que tem esse encosto de cabeça e também utilizar o encosto de cabeça de maneira adequada, né, até 7 centímetros da sua cabeça. Como evitar a colisão frontal, frente a frente? Aqui a gente tem um impacto muito grande, gente, porque são forças contrárias, né, que se somam aí. Então, como é que eu evito? Só ultrapassar com segurança, em locais permitidos, com boa visibilidade. Cuidado com os veículos que trafegam em sentido contrário, né, se estiver realizando uma ultrapassagem também, né. Seja preciso nas suas curvas, entre sempre na sua mão de direção. Cuidado a dirigir à noite também, né, que as condições de visibilidade são bem menores, ok?
Evitando colisões nos cruzamentos ou abauroamento. Abauroamento é aquela colada assim de lado, né? Então, o que eu devo fazer? Respeitar os direitos de preferência, né, de passagem, a gente estudou já, né? Obedecer o sinal vermelho, reduzir a velocidade nos cruzamentos, mesmo que o sinal esteja verde para você, às vezes tem alguém passando ali, às vezes tem até um ciclista, né, que não respeita aí o sinal, que deve respeitar, mas não respeita. Se aproxime com cuidado, cuidado quando for virar à esquerda ou direita, né, principalmente à esquerda, porque você vai precisar ocupar a mão no sentido oposto, né, e não ultrapasse aí nas regiões de cruzamento, porque você vai ultrapassar, não tem visibilidade quem vai entrar, né? Então, tenha muito cuidado aí ao se aproximar de cruzamentos, certo? Vamos lá, gente, vamos falar agora sobre colisões em ultrapassagens. Aqui também faz parte de colisão frontal, né? Frente a frente. Isso que acontece muito aí em rodovias, né? O pessoal tentando ultrapassar. E é ainda mais perigoso em rodovia porque a velocidade é maior. Então, nessa situação aqui, ó, só sobra ferro contorcido, tá? Então, como evitar colisões com ultrapassagem? A gente viu, né? Expliquei para vocês o que é ultrapassagem lá em legislação, lembra? O que é que você deve fazer antes, durante e depois, né? Para realizar a ultrapassagem, os sinais, tá? Mas, além disso, tem alguns cuidados adicionais, né? Preste atenção se tem alguém aí tentando iniciar essa manobra para fazer a ultrapassagem, né? Facilite, né? Tem gente que fica disputando corrida. E aí, com isso, gente, a pessoa não consegue voltar para a faixa de origem. Pode colidir frontalmente com outro veículo, né? Preste atenção antes de realizar a manobra, se você tem espaço suficiente, se o seu veículo é potente o suficiente para realizar naquele espaço, naquele tempo, certo? E sinalize, tá? Também você pode usar o sinal de luz para indicar que vai ultrapassar, dê 2 toques breves aí na buzina para avisar o condutor, né, que você vai ultrapassá-lo. E sempre, quando for retornar à faixa, observe no retrovisor da direita. Se você conseguir visualizar o veículo, indica que você já pode voltar sem fechar esse veículo, né? Nunca ultrapassar em locais proibidos, né, em curvas por causa de situação de visibilidade, né, em túneis, viadutos, né, não tem saída de acostamento, aclives, né, subidas, certo? Porque você não tem condições de visibilidade, né, quebra-mola, cruzamento e outros pontos que não ofereçam aí segurança, que pode ser locais proibidos ou locais que não têm uma boa visibilidade, certo? Colisão misteriosa. O que seria colisão misteriosa, professora? É aquele tipo de acidente, de colisão, que é tão grave que a pessoa não se lembra do que aconteceu ou ela morre, certo? E aí a gente tem também aqui as colisões com elementos fixos, né? Que também pode acontecer isso, né? A pessoa não sobreviveu para contar, né? Também acontece muito por excesso de velocidade, né? Bateu na árvore, bateu num poste, certo? E aí, normalmente, culpa do condutor também. Então, como evitar? Sempre dirigir quando você estiver em um bom estado, certo? Também respeitar as normas de trânsito, não dirigir se você estiver com sono, né? Alcoolizado, utilizando medicamentos e nem desrespeitando aí normas de trânsito, né? Praticando corrida, essas coisas. Evitando colisão com motocicletas e ciclistas. A gente viu aqui, eu falei algumas vezes com vocês, que no trânsito os maiores cuidam dos menores, né? E aí, nessa circunstância, né, os automóveis devem cuidar tanto de ciclista quanto de motociclistas, certo? A gente tem que aumentar uma distância desses veículos, né? Principalmente porque na motocicleta as luzes, né, as setas são menores, a gente não consegue ver com tanta facilidade como conseguiria com um veículo. A bicicleta, muitas vezes, não tem, né, nem sinalização, o ciclista nem conhece regras de trânsito, tá? Então, aumente a distância, tenha cuidado, esteja atento às intenções, buzine, né, quando você chegar perto, para ele entender que você está ali. No caso das motocicletas, perceber que as motocicletas se movem de maneira muito mais rápida, tá? Então, a noção, né, de movimentação das motocicletas é diferente da noção de um carro. Cuidado com os pontos cegos, né, que são aqueles pontos em que você não consegue, por mais que ajuste o retrovisor, não consegue ver o motociclista. Alguém já teve uma experiência, está no carro,
De repente, você olhou no retrovisor, não tem nada. De repente, uma moto, né? Ela estava no ponto cego. Então, atento também aos sons, certo? Os motociclistas evitem alguns pontos, né? De ponto cego, andar muito colado também, tá? Para que possa ver. Aí aqui é a dica para o motociclista, né? Se você consegue ver o condutor da frente pelo retrovisor dele, isso quer dizer que ele consegue te ver também, tá? Na ultrapassagem, quando for ultrapassar uma motocicleta, ultrapasse como se fosse ultrapassar outro automóvel, ou seja, vá para outra faixa, né? Não force ultrapassagem ali, certo? Porque pode atingir aí o motociclista. E dica para os motociclistas já, né? Fique no meio da sua faixa de rolamento, não fique muito no cantinho ali, porque às vezes o condutor acha que dá espaço, aí o que ele faz? Ele vai e força a ultrapassagem ali. A primeira coisa que tem um buraco ou um veículo de sentido contrário, ele vai jogar para cima da moto. Tá? E aí você sofre com isso. Redobre a atenção no período de chuvas, né? A baixa visibilidade, questões de derrapagem, de frenagem, certo? E observe sempre, antes de sair do seu veículo, né, no retrovisor, se não vem uma bicicleta, se não vem uma moto ali que possa atingir, né? E cuidado com esses veículos, né? Eles podem estar ali costurando, certo? E evite também brigas, né? Tem gente que briga com motociclista, mas lembre que em algum momento você pode ocupar aí esse ponto também, né? Esse papel no trânsito. E os ciclistas normalmente desconhecem as regras de trânsito, então esteja consciente disso, né? Cuide deles. E muitas vezes os ciclistas são até crianças, né? Então, tenha esse cuidado. Eu tenho um vídeo aqui muito interessante também, algumas dicas, né, sobre motocicleta, para a gente sempre ter um cuidado redobrado, porque eles se movimentam muito mais rápido, é mais difícil de entender as intenções do motociclista, as luzes são pequenas, é mais frágil, qualquer coisinha ele toca, cai, né, sempre quem se dá mal aí, quem leva pior é o motociclista, tá? Então eu tenho aqui uma situação, um vídeo, que mostra, claro, uma simulação, vocês vão perceber, né, numa situação real, mas que traz muitas coisas que são reais e dicas importantes aí, quando a gente conduz próximo a motociclistas, né, o cuidado que a gente tem que ter. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I move to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right. Yeah, so lift me up, I'm moving on, singing and dancing while I play my song. Yeah, I'm having a good time, keeping it going. Come on. What is wrong with you? Are you stupid? Didn't see you, I'm so sorry. You pulled right out in front of me. What, you didn't see that big bike with the bright headlight shining right at you? I'm sorry. Yeah, a lot of good that does me now. I can't believe this. I gotta show you some things, kid. And you need to listen. Listen good. Don't forget anything that I'm gonna say. No, I won't. I won't forget. I don't think we got much time. Get in. Trust me, kid. Just hit the gas and keep going left. Pull over in that spot. See those cars and trucks coming towards us down the road, kid?
How fast are they going? I don't know, maybe 35, 40 miles an hour. Yeah, that's about right. Keep looking at the road, kid. Now, see that motorcycle way in the distance? How fast is that going? I have no idea. Keep looking. I have no idea. It's hard to tell. Exactly, kid. Exactly. That bike is much smaller than a car. You get me, buddy? Much smaller. Makes it tough to judge its speed and distance. You see where I'm going? Whenever you see that single headlight or two headlights close together, you have got to give it some extra space. Simple rule, kid. Look twice. Before you ever pull out, before you ever do anything around a bike, you have got to look twice. Look twice. Got it. All right, back out on the road, kid. Follow that bike. Give him a little breathing space. You see that taillight? How big is it? Looks pretty small from here. Exactly. And you know what else? Because those taillights are always on, It's a heck of a lot harder to notice when they put on their brakes, especially in the daytime. See what he did there? Moved his bike over so he can be seen by the car ahead of him. It's easy enough for a car to get lost in a blind spot, even easier for a motorcycle. That's why you have to be sure there's nobody there before you ever change lanes. Something tells me we don't have a lot of time left, kid. You're doing good. Might be hope for you yet. Take a left up at the next light. Big Bear! Wild Bill! Hey, buddy. Nice ride, man. Why aren't you on your bike? Big Bear! Wild Bill! Dog! Teaching the kid how to drive around bikes. See you later. Look at that. Bikes accelerate so much faster than cars, and they brake faster than most cars too, so don't ever get too close. We gotta get back. Motorcycles are vulnerable around any kind of car, kid. A little dent for you could be something horrible for us. Doesn't matter who's at fault, the rider always gets the worst of it. I got it. Serious injury or even death. I got it. Seriously. I got it, Big Bear. Call me Randy, kid. Randy? Big Bear fits you better. Your name's Randy, huh? Since the day I was born. Since the day I was born. You got a name, kid? Ian. It's Ian. Ian. You're all right, Ian. Makes this all the harder. Don't go back to your bike, Big Bear. Got to. You need to get in your car. Now. Just stay. We can change what's... Don't work that way, kid. Ian, remember, Look twice. I got it. No! Randy, no! Randy! Everybody makes mistakes, but mistakes like Ian made happen way too often. Even a simple mistake that causes a dent to a car can kill a rider. We need your help making our roads safer for motorcyclists. I'm a mom and I'm a rider. I train on the racetrack to improve my skills so I can be safer on the street and get home to my family.
Thanks for watching this video, and thanks for watching out for me and doing your part to help me get home safely. Hey guys, whether 2 wheels or 4, training is everything. Gives us the skills to be safer out on the street. You know, inside your car is somebody's son or daughter. Under our helmets is somebody's brother, sister, friend, or Daddy! And Daddy. We all have a lot of choices to make out there on the road. So train hard, drive well, and please, for Randy and Ian's sake, for your sake, and for ours, make your choices good ones. Thanks. Aí, pessoal, simula uma situação, né, de um condutor distraído, comendo o som ali, né, e entrou de vez sem observar a motocicleta chegando. E aí ele teve uma oportunidade que muita gente não tem, né, de parar o tempo e aprender, mas até na situação dele aí não foi suficiente, né? Ele parou, ou ele deu diversas dicas, né, o motociclista, ter cuidado, né, olhar 2 vezes, manter distância, né, perceber que acelera muito mais rápido, né, ter essa noção aí, cuidado com os motociclistas, certo? Deixa eu só... Não estou conseguindo ativar a câmera para abrir. Certo. Vamos lá. Como evitar atropelamento? Gente, não sei se vocês sabem, mas as maiores causas de morte de criança no nosso país é atropelamento. Sabia disso? Né? Elas passam de vez, são difíceis, né, de ver por causa do tamanho. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado aí próximo a locais com grande movimentação de pessoas, né? Escolas, praças, né? Grandes centros aí, tem muita gente. Então, reduza a velocidade, né? Redobre a atenção, veja sempre o que está acontecendo além, né? É importante prever também as circunstâncias, né? Deduzir que pode acontecer. Reduza a velocidade próximo às faixas de pedestre, cuidado com criança, né? Como eu falei, e cuidado também extra aí com idosos e deficientes físicos, né? Se no trânsito o maior tem que cuidar do menor, quem é o menor de todos? O pedestre, tá? Então tenha muito cuidado. Cuidado com pessoas saindo de estacionamento, de ônibus, de veículos, certo? Evitando colisão em marcha ré. Pessoal, marcha ré é uma exceção, tá? A gente só deve utilizar ela em pequenos percursos, né? Não devemos utilizar a marcha ré em longos percursos justamente por causa da visibilidade que a gente não tem, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados antes de utilizá-la. Antes de fazer a manobra, precisa verificar se tem espaço suficiente e se não tem nenhum tipo de obstáculo ali, né? Se necessário, pedir ajuda a outra pessoa, né, que esteja do lado de fora. Não dar ré em locais de pouca visibilidade, como esquinas, né? Locais com grande movimentação de pessoas. Evitar sair de ré de garagem, de estacionamento, né? De preferência, você entra na garagem de ré e sai de frente, né? Cuidado também com animais e crianças, porque você não consegue visualizar. Então, cuidado aí quando for sair de casa, quando for entrar, né? E cuidado com a marcha ré. Colisões em curvas. Eita! Vocês com certeza já devem ter ouvido falar, né? Ixi, fulano se perdeu na curva. Como é esse negócio de se perder na curva? Gente, isso acontece por causa de 2 forças, né? Você já deve ter estudado na escola, que é a força centrípeta e a força centrífuga. Como é que acontece? Na força centrífuga, o veículo, ele tem um comportamento que a gente chama de comportamento subestressante. O que isso quer dizer? Que ele pede a aderência das rodas da frente. Então, na força centrífuga, o veículo foge da curva, tá? Ele foge do centro da curva, perdeu a aderência das rodas dianteiras, e a roda dianteira é o que é responsável por fazer o quê, gente? Ó, curva, né? Então, perdeu a aderência, ele vai continuar, ó, em linha reta. Ixi. Aí, vai invadir a contramão, bater em outro veículo, né? E temos também a força centrípeta. A força centrípeta é aquela em que o veículo ele pede aderência nas rodas traseiras, né? É o comportamento sobreestressante que a gente chama. Então, perdendo a aderência das rodas traseiras, o que é que acontece com o veículo? Ó, roda na via, né? Para dentro
da curva. Então, também pode acontecer acidente, veículo batendo em outro, capotar, tá? Então, como é que eu faço para evitar esse tipo de acidente? Não frear na curva, né? Reduzir a velocidade gradativamente, né? Antes da curva. Fazer a curva o mais aberta possível dentro da sua mão, né? Não fazer aquela curva fechadinha, porque aí vai perder a aderência, né? A força ali é maior. E tirando a força do pedal de maneira gradativa e quando for saindo, acelerando, né, de maneira gradativa também, certo? Então, não entrar com alta velocidade, não frear na curva, fazer ela mais aberta dentro da sua mão, certo? E ir saindo dela de maneira gradativa, ok? Evitando colisões com animais. A gente conversou um pouquinho isso aqui quando a gente está falando de sinalização, né? Falamos de animais domésticos, animais selvagens, animais domésticos, eles têm mais, têm contato com o ser humano, né? O selvagem não aparece de vez. Mas, de maneira geral, o que a gente deve fazer quando se depara com o animal na pista? Reduzir a velocidade, tá? Não buzinar para que ele não se assuste, até possa vir para cima, né, do seu veículo ou de outro veículo. Estar sempre atento, né, nas rodovias ou locais próximos à fazenda, né, locais abertos aí à noite. Nunca passar pela frente do animal, mas passar por trás, porque pela frente ele pode se assustar e ele vai em direção ao seu veículo, né? Por trás não, né? Ele vai no sentido contrário. E quando você se deparar com o animal da vida, depois que passou, sinalize para os condutores que vêm no sentido contrário, né, para que eles fiquem atentos, porque tem esse animal na via aí, certo? Evitando colisões com veículos de grande porte. Sempre se manter no campo de visão do motorista, certo? Respeitar a distância também de segurança. Como no exemplo desse veículo que foi imprensado, né? Tente sair sempre, né, próximo desses veículos. Tem uma dica aí, né? Se você estiver parado atrás de um veículo grande e outro atrás, mantenha sempre as rodas viradas, né, para fora, porque se bater você não vai ser imprensado, seu veículo vai para fora ali. Se manter no campo da visão, como eu falei, se você consegue ver ele pelo retrovisor, significa que ele te vê também. Evitando colisões com trem, aí nas passagens de nível, né? Cruzamento com linha férrea. Gente, o que é mais fácil de frear, um trem ou um carro? Um carro, né? Então, eles têm preferência. A gente tem que prestar atenção também, parar, olhar, escutar, ter cuidado, respeitar a sinalização, certo? Quando estiver próximo aí, quando for passar por linhas férreas. Não fazer ultrapassagem nesses locais. Passar sempre numa marcha de força, né? Quando estiver passando pela linha. Não fazer troca de marcha, porque o seu veículo pode perder a força, né? Morrer, como a gente chama. E aí imagina aquela cena de filme, né? O trem vindo e você preso ali na linha de trem, tá? Então tem esse cuidado. Abaroamento, como eu falei, são aquelas coladas laterais, né? Como é que eu faço para evitar? Respeitando a distância lateral. Qual é a distância lateral mínima, pessoal? 1,5 m, né? Sempre fazer conversões dentro da sua mão de direção e ter cuidado aí nos cruzamentos, né? Redobrar a atenção quando você for passar por um cruzamento. Aí aqui a gente tem algumas dicas, né? E alguns conceitos que são muito importantes para vocês. É importantíssimo, a gente viu, você estar atento para conseguir reagir ou frear numa situação de acidente de trânsito. E aí aqui eu vou explicar 3 conceitos para vocês que podem cair na sua prova e que são importantes, tá? Tempo de reação. O que é o tempo de reação? É o tempo, pessoal, que o condutor leva desde o momento que ele percebe a situação do perigo até a mente dele, né, o cérebro dele, processar e ele começar a agir, certo? Esse tempo de reação pode variar em situações normais, né, o condutor em situações normais, entre 3/4 de segundo até 1 segundo. Então, se você não está atento, se você está utilizando algo que, né, drogas ou bebida alcoólica, que retarde suas percepções ou está atento em outra coisa, vai aumentar muito esse tempo, pode significar uma distância que você está percorrendo sem enxergar ali o que está acontecendo, tá? Então, para reduzir esse tempo de reação, a gente precisa estar muito atento, certo? Desde o momento, então, acontece desde o momento que você viu a situação de perigo até começar a aplicar força no pedal do freio. Temos aí o tempo de frenagem, que é aquele que vem logo em seguida ao tempo de reação, né? Que é quando você começa a aplicar a força no pedal do freio até o seu veículo parar por completo, certo? E temos o tempo de parada, que é a soma destes dois, né? Desde o momento que você viu a situação de perigo até o veículo parar
completamente. Então, a gente precisa conhecer esses conceitos para saber um pouco de frenagem, né? Como é que funciona. É importante vocês saberem também como funciona a frenagem nas motocicletas, né? Motocicletas, diferente dos automóveis, têm 2 freios de serviço, né? O freio dianteiro e o freio traseiro, que devem ser utilizados em conjunto, né? Muita gente não sabia utilizar os dois, e aí acabou os veículos, né, ser obrigatório no Brasil, as motocicletas já virem com o freio combinado. Quando você aciona um, ele aciona o outro automaticamente. Tá? Quanto maior a velocidade, mais o freio dianteiro você tem que utilizar, certo? A proporção normalmente é de 60% do freio dianteiro, né? Tá na frente, é o que para a moto, e 40% do freio traseiro para manter a estabilidade e ajudar a parar também, tá? Então, devem ser utilizados em conjunto. Certo, gente? Na motocicleta tem alguns cuidados, né? Também que você tem que ter, porque você fica exposto, né? Então, cuidado com condições adversas de carga, tá? Para não cair alguma coisa sobre você. Tenha cuidado com veículos de grande porte, pode sacudir ali, né? Na motocicleta, tem que ter cuidado com as 2 mãos no guidão também, porque por causa do equilíbrio ali, né? Você também pode utilizar isso a seu favor, né? Ali desviando. Cuidado com o passageiro, né? O passageiro deve sempre acompanhar os seus movimentos, né? Ele deve subir sempre na motocicleta pelo lado esquerdo, né? O lado contrário da descarga, para não se queimar. Também possuindo, né, todos os equipamentos obrigatórios, tá? Quando a motocicleta parar, quem coloca o pé no chão é o motociclista, né? O passageiro ele tem que se apoiar aqui no ombro, ou no tanque, ou na cintura, né, do motociclista para acompanhar esses movimentos também, certo? Instrua, né? E claro, o passageiro, né, ele precisa estar em condições, né, de estar ali na motocicleta. Não pode criança menor de 10 anos ou pessoa que não tenha como se cuidar, certo? Nada de mais de 2 pessoas na moto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Na chuva, né, cuidado adicional aí também, se proteger, procurar um local seguro, cuidado com a água ali que pode acumular na pista. Também condições adversas de via em relação à motocicleta, pode ter aquelas faixas, né, pintadas no solo que também derrapa bastante. Então, tenha cuidado aí, motociclista, certo? E cuidado com os outros veículos também, né? Às vezes o motociclista quer fazer algumas manobras ali, costurando, como a gente chama, né? Então, não faça esse tipo de coisa, porque pode alguém abrir a porta, né? O veículo passar de vez, a motocicleta é menor. Tenha certeza que você está sendo visto também, ok? Vou passar um vídeo aqui bem interessante para vocês, sobre dicas de pilotagem, que também é importante para evitar acidentes. Dicas para motociclistas. Parece que o Lenilson dormiu, calou a boca. Hoje o assunto é para você que começou a andar de moto faz pouco tempo, mas não está se sentindo ainda 100% seguro para encarar o trânsito. Por isso eu tô com o piloto Web Motors, Rafael Pasqualin, fera das corridas de rua, que vai te dar umas dicas super importantes para que você se sinta mais seguro para encarar o trânsito com a sua motocicleta. Afinal, na autoescola você só aprende a passar no exame, né? Andar de moto nada, nem passar a segunda marcha, né? Nem a segunda, nem o freio dianteiro. Então, vamos aprender? Bora. Antes de começar, vale a gente abordar um item importante, que é o uso de equipamentos. Muita gente negligencia e numa queda, a gente nunca sabe a hora que vai cair, é o que pode salvar a nossa pele, né? Com certeza. Hoje a gente está de macacão de couro porque a gente está numa pista de corrida, mas mesmo no dia a dia, na cidade, é imprescindível o uso de bota, uma calça anti-abrasão, jaqueta, luva e, óbvio, o capacete. Imprescindível. Tá, vamos subir na moto e falar um pouco de posicionamento. Primeira coisa, os dedos sobre os comandos. Muitas pessoas andam com a mão fechada.
E isso é muito perigoso no caso de uma situação de emergência. O tempo que você demora para alcançar um manete de freio, a 80 por hora significam muitos metros. Tá? Então, imprescindível, dedo nos manetes. Outro ponto, eu gosto de usar a metáfora da mão de controle remoto. Muitas pessoas usam a mão fechada, igual você está usando assim. Eu acho muito melhor você abrir um pouquinho a mão, como se estivesse segurando um controle remoto, que automaticamente o seu cotovelo fica um pouco mais armado e você tem mais alavanca para lidar com os movimentos do guidão, no caso de pegar um buraco ou a moto chimar numa imperfeição do asfalto. Tá? Outro ponto é o quadril. Essa moto é esportiva, a Yamaha R3, você fica naturalmente numa postura legal. Mas numa moto trail, por exemplo, é comum você sentar com o quadril para frente, assim, e acaba que você usa muitos braços para se segurar durante uma aceleração. Acaba sobrecarregando toda a musculatura aqui. Exatamente. Né? Para andar 15 minutos, ok. Para andar 2, 3 horas, você se desgasta muito. Então é importante sempre rotacionar o quadril, tá? E com isso você anula a força dos braços. Para terminar esse tópico, ponta de pé na pedaleira, principalmente para o lado que vai fazer a curva, tá? Às vezes mesmo andando numa situação normal, rua, você acaba inclinando muito a moto e se seu pé estiver para fora, você pega o pé no chão e a sua reação pode ocasionar um tombo. Às vezes você freia, se assusta, desequilibra. É legal a cada saidinha na rua e a gente prestar atenção na nossa posição, né? Com certeza. Eu acho que para quem está começando é mais fácil aprender isso agora, mas mesmo os motociclistas que já têm alguns hábitos, alguns vícios, sempre dá tempo de melhorar e ficar mais seguro. Uma das dicas mais importantes que eu recebi quando eu comecei a andar de moto foi com relação ao olhar. A gente acaba indo para onde a gente está olhando, né? Se está olhando para o buraco, você vai para o buraco. Não é só isso, cara. Tem essa máxima de você olhar para onde você quer ir, mas muita gente acaba olhando para o chão, olha muito perto de onde está. A real é que quanto mais rápido, tipo numa rodovia, 120 por hora, você tem que olhar lá na frente para prever um pneu decapado de caminhão, um cachorro que pode atravessar a pista. E conforme a velocidade cai, você vai aproximando esse foco. Mas nunca é aqui pertinho, sabe? A gente tem que olhar sempre 10, 15 metros adiante para prever qualquer situação. A gente tem que andar o tempo todo fazendo uma leitura, olhando lá na frente e, óbvio, visão periférica aguçada aqui. Parece bobagem, mas essa dica faz bastante diferença. Bom, não existe nada mais importante do que a frenagem. Na motoescola, a gente quase que não usa o freio dianteiro para passar no exame e muita gente começa a praticar motociclismo dessa forma. Isso é um tremendo erro. Na verdade, o que para a motocicleta é o freio dianteiro. Muita gente tem medo de usar o freio dianteiro, acha que vai capotar, virar para frente, mas não é bem assim. E uma outra parcela da galera não usa o traseiro. E se a gente olhar o Valentino Rossi, o Marco Marques, os caras usam os dois freios. Então, nada mais correto do que a gente fazer isso também. Claro, usando mais o dianteiro, mas o traseiro sempre ali de apoio para equilibrar a motocicleta, distribuir corretamente a massa entre os dois eixos. Principalmente quando a gente está com garupa, né? Exatamente. Que é um sobrepeso na dianteira. Garupa, scooter, moto custom, motos que tem mais peso na roda traseira, é mais importante ainda o uso do freio traseiro. Rafa, você é piloto de corridas de rua. Nas ruas existem várias armadilhas para o motociclista. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acabo enfrentando algumas delas na Ilha de Mãe, em Pikes Peak. E se a gente combinar tudo que a gente falou até agora, olhar para frente, frenagem, a gente vai sair melhor quando topar com uma dessas armadilhas. Então podem ser areia, buraco, faixa branca, dois malucos numa moto, brincadeira. Mas essa acho que é a pior. E aquelas chapas de metal que ficam quando está reformando o asfalto e tal. Por isso que é importante, tudo que a gente falou até agora, se você fizer isso, quando você topar com alguma dessas coisas, você vai estar apto a sair dessa situação ileso. Quando começa a chover, Rafa? Bom, fica pior ainda, né? Nesse primeiro momento da chuva, o óleo e as sujeiras estão incrustadas ali no asfalto, elas sobem e aí fica um verdadeiro sabão. Então, depois chove um tempo, a situação melhora um pouco, mas aí você pode topar com uma faixa branca, com aquela chapa de metal, e aí vira sabão. Ficou complicado, sabão, liso. Uma coisa que ninguém ensina é andar com garupa e muda totalmente o comportamento da moto, né? Com certeza, tem todo tipo de garupa. O meu filho, por exemplo, ele gosta de raspar o joelho no chão quando tá na garupa. Eu começo a fazer a curva, o moleque já se pendura. Mas tem também aquela garupa que
fica do lado oposto, que não deixa deitar a motocicleta. A melhor maneira é ficar neutro. O que o piloto fizer, você acompanha o movimento. Pode subir aí, vamos ver. Em cima do banco, acompanhando o movimento do piloto, você tem alguns lugares que você pode segurar. Você pode segurar no ombro ou pode segurar aqui no tanque também. O legal de segurar no tanque é que durante a frenagem você não sobrecarrega o piloto. Você pode até aumentar a carga de mola traseira para deixar a moto mais firme e também usar o freio traseiro mais, porque a gente tem mais massa na roda traseira. E a dica pro garupa, às vezes ele anda muito duro, né? Isso compromete a nossa pilotagem. Numa curva, se o cara tá duro, pô, você briga muito mais com a moto. Aí, de repente, o cara começa a te ajudar, você tá no meio da curva brigando para inclinar. E aí vai demais, aí pode cair. E outra coisa, eu acho que ficar com a perna na pedaleira firme, e aí você solta um pouco mais o corpo e prende mais a perna. Isso te dá um pouco mais... Sim, o lance que a gente falou do quadril, de rotacionar o quadril quando tá pilotando, na garupa ajuda muito. Você acaba que não precisa segurar tanto no piloto. Só tomar cuidado também nas freadas, né? É uma capacetada na frente. Ninguém gosta disso. Ah, não, é chato. Essas foram as nossas 5 dicas, espero que tenha ajudado. Se você quiser saber sobre outros assuntos, sei lá, dicas de motocross, dicas de pilotagem esportiva na pista, temos um baita piloto aqui que pode ajudar, por isso escreva aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal. E aí, gente, acharam o quê? Ruim? Dicas valiosas. Sono bateu. Vocês ficaram com alguma dúvida? Todas. Todas? Ave Maria, é coisa demais. Brincadeirinha.